Hey guys, how are you? Aqui é o Lucas do Clube de Inglês e hoje a gente vai falar sobre como começar a aprender inglês. Então esse vídeo aí, ele é especialmente aí direcionado para quem está no início, para quem está começando agora. Se você já começou, se você já está aí aprendendo, também não tem problema. Assiste o vídeo, né? De repente as dicas que eu vou dar aí, tem algumas coisas que você faz diferente, então deve ser legal aí você também ver o que eu vou falar. Mas o vídeo é especialmente para quem está começando. Vamos lá? Let's go! Beleza, então esse vídeo aí, como eu acabei de falar, ele é direcionado para quem está começando agora. Daí você consegue imaginar esse cenário? Você ficou com muita vontade aí, ou de repente necessidade de aprender inglês, e daí você começa, bota lá no Google, como aprender inglês, né? E daí vem 1 milhão de coisas, vem uma enxurrada de coisas dizendo como que você deve aprender inglês, né? Faça isso, faça aquilo, e daí você decide, bem, eu vou começar, encontrei aquele curso ali gratuito, eu vi 2 apps diferentes ali que ensinam, vou pegar eles, tentar tudo fazer ao mesmo tempo, e eu vi um cara também que falava que é legal de aprender com música, então eu vou pegar as músicas, daí eu vou escrever as palavras que eu não sei, e também vou fazer série ao mesmo tempo, e daí você acaba fazendo 1 milhão de coisas tudo ao mesmo tempo. E isso é muito real nos dias de hoje, né? Porque a gente vive aí a era da informação. Então tem muita coisa disponível, tem muito material disponível. Isso por um lado é bom, porque tem muitas coisas diferentes que a gente pode usar para o nosso aprendizado. Mas por um lado também tem aí um lado negativo, né? Que seria esse de ter 1 milhão de coisas para a gente fazer, a gente tentar fazer essa 1 milhão de coisas, até porque a gente está ali entusiasmado, né, com a ideia de aprender inglês, e no final a gente não conseguir fazer nenhuma, porque a gente se propôs a fazer tanta coisa que daí a gente não consegue fazer tudo e vai desanimando e no fim a gente não consegue fazer nada. Então isso pode ser também um grande problema aí, né? Ter muita coisa para fazer. É um número de informações tão absurdo que chega a confundir a cabeça de qualquer pessoa, né? Ninguém tem sanidade para tudo isso. Então o que eu sugiro para você fazer? Tentar pegar um número de coisas, né? Você vai olhando ali as coisas mais interessantes que você achou e tentar pegar um número ali meio realista de coisas que você vai tentar aprender inglês com elas. Um número de coisas que você acha que realmente vai dar conta de fazer. Porque se você quiser pegar tudo que apareceu ali na sua frente, no fim não vai dar muito certo. Então vamos tentar baixar a bolinha aí um pouco, pegar um número de coisas ali que seja realista, que você vai conseguir dar conta e então aprender inglês com essas coisas. Mas Lucas, que tipo de coisa que eu deveria buscar, né? Que tipo de conteúdo eu busco para aprender inglês? Então é o seguinte, o que eu recomendo? Que no início a gente dê mais valor pro input do que pro output. O que quer dizer isso? Input é tudo que está entrando, né? Tudo que eu estou recebendo ali passivamente a informação. Então o que acontece? Se você está ali no basicão do inglês, né? Está querendo começar agora, não adianta muito tentar fazer as coisas de output, né? As coisas que então você vai ali ativamente falar, escrever. Até porque se você está começando do zero, você não vai saber muito o que falar e o que escrever. Então dá mais valor, dá mais dedicação aí às coisas que você vai absorver passivamente, né? Então você seleciona aí alguns textos que você achou interessante, que você achou legal, né? Um audiolivro ou mesmo um livro também para você ler ou para você ouvir é bem interessante também. Uma música também é um jeito mais que dá para relaxar ao mesmo tempo de aprender inglês. Aprender inglês também com filmes e séries, né? Assistindo é um jeito bem legal de aprender. Você pode até ver vídeos sobre palestras, né? Aquelas TED Talks que são bem rapidinhas em inglês. É super legal que você vai estar crescendo em outras áreas da sua vida e aprendendo inglês ao mesmo tempo. Então o que acontece? No início a gente vai dar mais valor ao input, as coisas que a gente absorve passivamente, do que ao output, que a gente realmente está ali ativamente, né, falando, enfim, escrevendo, né, coisas que tá saindo da gente. E com o tempo, então, a gente vai dando cada vez mais espaço ao output, né? Tem que ser uma coisa gradativa, assim. Então a gente vai começando ali, depois a tentar falar algumas frases, e daí a gente vai dando mais valor à conversação, mas isso é com o tempo. Eu quero que você comece mais com o input do que o output. No final, quando você já estiver ali falando um inglês bom, eu quero que seja o contrário. Daí o output vai ser mais do que o input. Porque o que acontece? Muita gente faz errado isso.
ela continua sempre no input, até porque parece ser um pouco mais fácil, né? Eu ler, eu ouvir, enfim. E daí ela fica sempre nessa e nunca pratica a fala. E daí isso fica muito travado e a pessoa não consegue mais sair do lugar. Isso porque no início ela tinha que fazer daquele jeito, mas no final ela tem que inverter e fazer então mais output do que input. Tá, agora um segundo ponto que eu quero falar é que muita gente erra nisso e eu não quero que você aí que está começando agora a aprender inglês também erre isso. Então é o seguinte, a maioria das pessoas quando vai lá começar a aprender inglês, elas estão muito entusiasmadas, né? Elas estão ali com um grande entusiasmo para começar logo a aprender inglês e talvez você também esteja. Isso é muito legal, eu acho muito positivo esse entusiasmo, né? Ele vai ali realmente fazer com que a gente comece a estudar. Qual que é o problema? É que infelizmente ele não vai durar para sempre. Então talvez aí comece, você esteja bem entusiasmado nessa primeira semana, na segunda semana talvez também, na terceira já é bem provável que ele já vai morrendo. Depois de um mês que você começou, é bem provável que esse entusiasmo não está assim na mesma altura que estava antes. Então qual que é o problema? É que muita gente vai desanimando, vai diminuindo ali o tempo de estudo conforme esse entusiasmo vai caindo. E daí depois de um mês, depois de 2 meses, elas nem estão mais estudando. Então o que a gente tem que fazer? Tem uma frase do Jim Ryan, que era um atleta profissional, aí um corredor norte-americano, e ele disse: "Motivation is what gets you started. Habit is what keeps you going." Então olha só, motivation is what gets you started, né? Motivação é o que vai te fazer iniciar, né? Esse impulso inicial. Habit is what keeps you going. Então, hábito é o hábito que vai te fazer continuar, né? Vai te fazer continuar cada vez mais. Então, é legal esse entusiasmo, essa motivação do início, mas o que a gente tem que fazer? Tem que transformar isso num hábito. Como? Botando isso na nossa rotina. Então, você tem que ir lá, dar uma olhada na sua agenda, na sua rotina e tentar encaixar ali um tempo para você estudar 30 minutos por dia de inglês. 30 minutos por dia, não é demais. Se você acha que é atarefado demais, dá para dar uma olhada ali, quais atividades que de repente você pode diminuir um pouco. Se não tem muita atividade que dá para diminuir um pouco, acorda meia hora mais cedo que você vai ganhar então essa meia hora aí para aprender inglês. E eu quero que você faça então diariamente 30 minutos de inglês. Isso não precisa ser um estudo muito formal ali que você vai sentar e realmente vai aprender daquele modo que parece ser um pouco mais chato, né? Enfim, eu falei sobre isso num vídeo aí agora há pouco, dessa semana passada. Pode ser uma coisa divertida, né? Pode ser uma coisa legal, ou então também pode ser uma coisa meio automática, que você vai botar ali um podcast para ouvir e vai, sei lá, lavar a louça, fazer as tarefas da casa, dirigir, enfim. Você pode encontrar esse tempo aí e ajustar ele à sua rotina, mas é importante que ele esteja na sua rotina e que ele vire um hábito então, porque senão vai ser muito difícil de continuar. Então vamos resumir agora tudo que eu falei. Ali no início então eu disse que tem muita informação, tem muita coisa pra gente fazer e isso pode ser negativo porque talvez faça a gente desanimar por não conseguir fazer tudo que a gente se propôs a fazer. Então vamos filtrar isso aí, pegar um número de coisas realistas que você realmente vai conseguir fazer. Que coisas que a gente vai fazer, que coisas que a gente vai pegar ali para aprender inglês? No início, mais input do que output, ou seja, mais coisas que vão entrar ali passivamente, mais áudios, músicas, livros, enfim, coisas que a gente vai ali passivamente aprender. Com o tempo, a gente vai gradativamente botando mais espaço ali pro output. Depois disso, o que eu falei sobre aquele entusiasmo inicial, né? O entusiasmo inicial, ele realmente é muito bom, ele é positivo, mas a gente tem que transformar ele em um hábito, senão vai ser muito difícil de seguir com o inglês. A gente tem que botar aí o estudo de inglês na nossa rotina. Isso é uma coisa que eu pego bem pesado nisso, eu ajudo bastante os meus alunos a transformar esse entusiasmo num hábito e a gente ter aí o hábito de aprender inglês diariamente, que é muito mais importante a gente estudar um tempo curtinho de inglês todo dia do que um tempo muito grande que seja só ali 1, 2 vezes por semana. Então era isso que eu tinha para falar hoje sobre como começar a aprender inglês. Eu espero que você tenha gostado e se você gostou, não esquece de deixar o seu like aí e seguir as nossas páginas no Instagram e no YouTube Clube de Inglês. E é isso aí, vejo vocês mais tarde. See you guys later.